It's my vagina! No vídeo de hoje são 5 motivos para você assistir a série Sex Education. Essa série ela estreou no dia 11 de janeiro na Netflix e são 8 episódios de 47 a 52 minutos mais ou menos, em que ele aborda temáticas muito interessantes que eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês. Bom, como personagens principais dessa série, a gente tem o Otis, que é o Asa Butterfield, que a gente conhece ele lá do filme A Invenção de Hugo Cabret, e do filme O Menino do Pijama Listrado, em que ele é o protagonista. É um ator muito bom, tá aí a fotinha dele pra vocês verem. Nós também temos a presença da Gillian Anderson, que é a moça que fez Arquivo X, para quem é mais antigo por aí no mundo da série, vocês vão lembrar, e que também fez The Fall. Também a gente tem um ator que, se eu não me engano, salvo engano, ele é africano ou descendente. O nome dele é Nikut Gatwa, é um nome um pouquinho difícil, que ele dá vida ao Eric. A gente também tem a Emma, que dá vida a Maeve. Eles não são tão conhecidos, são atores mais novos aí na cena. Porra, parece que eu tô falando de rap na cena. Bom, falando sobre Sex Education, 5 motivos. Motivo número 1, o debate. Essa série ela é muito interessante porque ela propõe um debate que nos tempos atuais é muito interessante e muito válido, porque ela fala justamente sobre essa questão de educação sexual. Porque, em teoria, a educação sexual é algo que os pais devem ensinar para os filhos, certo? É algo que os pais têm que conversar com os seus filhos. Só que, na realidade, isso nem sempre é fácil, porque na adolescência é uma fase que é muito difícil, é uma fase de descobertas, é uma fase de rebeldia, é uma fase muito hard para a vida de quem está passando. E para os pais que já viveram isso há um certo tempo, eles não sabem muito bem lidar com isso. Então, muitas vezes a gente tem desejos reprimidos e coisas que a gente não consegue conversar com nossos pais. Então essa série, ela traz essas histórias que incitam esse debate, incitam essas questões, em que você pode às vezes chegar pro seu pai, como no caso do personagem principal e da mãe dele, o Otis e a Jim, em que eles têm algumas conversas mais francas, eles conseguem se relacionar com relação a isso. Então aí ele vai trazer debates como, por exemplo, a questão de conseguir ou não ejacular, a questão da virgindade dos jovens, a questão de gostar de pessoas que a sociedade geralmente não vê que é uma maneira certa, como é o caso do casal lésbico e dos rapazes que são gays. Então a série ela traz esse debate que ele é muito válido, que é essa questão dos jovens e de como eles se relacionam, e de como muitas vezes a gente precisa de ajuda, seja especializada ou às vezes do seio da família mesmo. Então é um debate muito interessante. Motivo número 2, o personagem Otis Milburn. O Otis ele é vivido aí pelo Asa Butterfield, como eu já falei, e ele é um personagem muito interessante, porque por ser filho de uma sexóloga ou uma terapeuta sexual, ele tem essa relação especial com a mãe dele e ele aprendeu bastante coisa sobre isso. Então ele consegue meio que ajudar as outras pessoas. Ele é um personagem que, pelo menos eu vejo algumas camadas dele. Como, por exemplo, além de ele ser um jovem inexperiente e tudo, ele tem essa questão de ser um pouco mais sábio que os demais, entendeu? E ao mesmo tempo que ele tem algum conhecimento, ele não quer ser o cara que tem o conhecimento, ele só quer ser o cara que tá na dele, que vive as paradas dele de boa, que consegue tocar a vida dele, né, tranquilo. E fazia tempo que eu não vi uma comédia dramática tão interessante e com um personagem tão bacana. 3. A representatividade. Nessa série, a gente vai ter essa questão da representatividade, que as pessoas estão focando bastante. Por que eu toco nesse assunto? Porque às vezes as pessoas veem, quando um personagem ele é negro ou ele é mulher, as pessoas veem, isso aí é coisa do novo mundo, do politicamente correto. Mas cara, vocês têm que pensar o seguinte, por anos e anos a gente teve personagens brancos, cis, que interpretavam os papéis principais. Nesse caso, a gente tem personagens no núcleo dos protagonistas que são gays, que são negros, que são mulheres. Isso é muito interessante e muito importante, porque quando você se vê representado, você
tem identificação com aquilo e você quer acompanhar. E quando você vê, por exemplo, personagens negros ou personagens mulheres empoderadas e fortes, você sente um espelho, você quer se tornar aquilo. E isso acontece realmente na série, quando o próprio Eric, que é vivido pelo Nicut, ele encontra um outro cara que aparentemente é gay, com um carrão foda, com umas roupas bacanas, com a unha pintada bem bacana. E ele tava numa fase difícil, ele olhou para aquele cara e se identificou. Então ele se sentiu melhor ao ver um negro empoderado, um negro forte. Então isso que é importante, a questão da representatividade. Lá a gente tem mulheres, nós temos lésbicas, temos gays, temos negros, temos árabes, temos orientais, tem casais interraciais. Isso que é muito importante para a gente ver e para a gente refletir. Número 4. Entretenimento. A série, por mais que ela proponha debates mais filosóficos e mais reflexivos, ela tem o ponto de ser simples entretenimento. Se você não quiser se aprofundar nos assuntos, você pode assistir de boa, você vai dar algumas risadas, você vai sorrir bobo, você vai curtir as cenas de putaria, cenas mais eróticas. É uma série que se propõe a te entreter e ao mesmo tempo promover uma reflexão que você pode entrar ou não, certo? Número 5, segunda temporada. Cara, a série está sendo muito bem aceita nas críticas. Ela recebeu críticas muito boas e avaliações muito interessantes, de 98% a 88%. Então é uma série que provavelmente vai ter uma continuação e uma segunda temporada. Tem alguns ganchos que deixou para que uma segunda temporada possa ser feito. Então a gente vai ficar aí no aguardo. E é isso aí, galera. Se você tiver gostado, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal, comenta o que você achou, compartilha para os seus amigos e familiares. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima.